Ezequiel capítulo 37. Glória a Deus. Glória a Deus. E o frio tá bom aí? Não tá bravo, não. O frio é bom, né? Mas quando fica muito frio, traz um pouquinho de... Mas vamos aí, né? Suportando e indo, né? Todos acharam Ezequiel? Vamos ver uma palavra aqui. O povo de Deus, o povo de Israel, eles tinham se afastado muito de Deus e começaram a fazer coisas erradas, né? Porque a verdade é assim, toda pessoa que ela é de Deus, ela acha que se ela ficar longe de Deus, da palavra de Deus, ela não vai errar, ela não vai cair numa situação difícil, não vai fazer coisa errada. Esse é o erro de todo mundo. E foi o mesmo erro que aconteceu aqui. O povo foi distanciando, foi se unindo às nações, né, que estavam em volta de Israel, e começaram a fazer muita maldade, começaram a servir as idolatrias, prostituições, as coisas que aquele povo estava acostumado a fazer. Aquilo foi entrando na vida do povo, e foi entrando, chegou num ponto que aquele povo, diante de Deus, ele estava completamente destruído. Não tinha mais vida espiritual, não tinha mais ânimo, achavam que não tinha mais jeito para eles mesmos, porque o pecado, a Bíblia diz, que a pessoa, quando é de Deus, ela começa a insistir nas coisas erradas, chega uma hora que a pessoa ela cai numa situação deplorável, porque o pecado ele traz morte que fala não é a morte da vida em si, é morte espiritual, e a pessoa, quando ela está afastada de Deus, ela é de Deus, ela fica sujeita a mercê de tudo quanto é tipo de coisa errada. Todas as coisas erradas, macumba, feitiçarias, bruxarias, destruições, e o povo acabou caindo numa condição tão terrível, que eles, mesmo estando vivos, eles se sentiam mortos, não tinham mais atitude, não tinham mais fé, não tinham mais esperança. Aí Deus mandou uma mensagem através do profeta, né, Ezequiel, que diz assim, olha, 37, versículo 20 em diante: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Olha a situação, isso aqui retratava o povo de Deus. O povo de Deus estava numa situação tão deplorável, que Deus, quando olhava para eles, não via vida, não via nada que agradava a Deus, é como se estivessem mortos espiritualmente falando. Olha que situação. E Deus levou o profeta a uma visão, e ele viu Israel dessa forma, um povo sem vida, sem esperança, sem atitude. E se nós olharmos hoje no mundo que nós vivemos, muitos daqueles que estão servindo a Deus, eles estão dessa maneira, pessoas que elas não têm vida, não é que morreram fisicamente, naturalmente falando, mas no mundo espiritual elas não têm vida, elas não interferem em nada, elas não mudam situação nenhuma no mundo espiritual. Na verdade, espiritualmente, para Deus, a pessoa vive uma secura, ela vive como se estivesse morta. A Bíblia fala sobre isso. Muitas pessoas que são de Deus têm o nome de quem está vivo, mas espiritualmente falando está morto. E o povo de Israel estava assim. Deus levou esse homem de Deus nesse lugar e mostrou para ele nessa visão, e o povo estava ali, era muito numeroso sobre, né? Mas era um povo que estava sem vida, sequíssimo, a Bíblia diz. Olha que coisa, que situação. E fez-me andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Está vendo? E Deus, quando mostrou para aquele profeta, para Ezequiel, essa situação, ele perguntou a Ezequiel: será que pode acontecer desse povo novamente ser vivificado? E Ezequiel disse: tu sabes. Por que ele falou? Porque para Deus não existe impossíveis. Ele falou pela fé, não falou pela posição, porque pela natureza humana, a situação que estava aquele povo, aquela condição que estava ali, era impossível de ser renovada. E se nós olharmos hoje a vida de muitas pessoas que são de Deus, não é que elas não são de Deus, que foram se afastando, se esfriando na fé. Se nós olharmos pelo lado natural hoje, praticamente é impossível de serem renovados espiritualmente, por causa da distância, das atitudes, do modo que a pessoa está vendo, da falta de esperança, da descrença que muitas vezes a pessoa chega a ter em Deus, que ela acha que nunca vai ter. Olhando pelo lado natural é impossível, mas Ezequiel olhou pelo lado espiritual e disse: tu sabes. Olha o que continua dizendo a palavra de Deus. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O que Deus falou para Ezequiel? Vai lá e profetiza, leva a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus, ela é a vida do ser humano.
naquele que quer vida espiritual, que quer salvação. E nós, como profetas de Deus, assim como Ezequiel, nos dias de hoje, a nossa função é trazer a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é a verdade que liberta. Principalmente a pessoa que é de Deus, se ela caiu numa situação aonde a vida espiritual dela foi definhando, e chegou num ponto onde a pessoa realmente, diante de Deus, quando Deus olha, não vê nada nela, ali só a palavra de Deus para levantar, não tem outra situação, não tem outra forma. E Deus diz: olha, profetiza sobre esses ossos, sobre esse povo que simbolicamente está morto e sem nenhuma vida espiritual. Olha o que ele continua dizendo aqui. E me disse, olha só, então me disse: profetiza sobre esses ossos, me diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, olha só: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. O que Deus está falando aqui? Irmãos, grande parte das pessoas que são de Deus hoje, que estão nesse mundo, elas vão se afastando, se esfriando tanto na vida espiritual, que muitas estão vazias do Espírito Santo de Deus. E esse é o problema da maior parte do povo de Deus. Por quê? Quando uma pessoa ela se esvazia do Espírito Santo de Deus, para Deus ela não existe, espiritualmente falando, não. Porque quem é que nos identifica como filhos de Deus? É o Espírito Santo. Quem intercede por nós diante de Deus? É o Espírito Santo. Quem nos ensina? É o Espírito Santo. Quem nos guia no caminho da salvação? É o Espírito Santo. Quem nos convence da maldade, do pecado, dos erros? É o Espírito Santo. E aí aquele povo, eles estavam vazios do Espírito Santo, por isso que eles estavam secos, sem vida diante de Deus, como muitas pessoas que são de Deus hoje estão. Se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus em nós, não adianta, porque Deus não nos vê espiritualmente falando. E às vezes o que acontece na vida hoje do povo de Deus é que muitos de tão preocupados com as coisas da vida, do dia a dia, das necessidades, das situações, e estão se esquecendo que nós precisamos interagir na vida espiritual com a palavra de Deus e buscar o Espírito Santo, porque a palavra ela vem do profeta para alertar, para nos abrir os olhos a respeito de como nós estamos vivendo diante de Deus. Porque se nós nos esvaziarmos do Espírito Santo de Deus, nós para Deus nós somos um povo sem vida. Um povo que não tem no mundo espiritual nenhum poder, nenhuma atitude, nada que agrade a Deus. Olha o que a Bíblia diz, e ele falou: eis que farei entrar em vós o Espírito e viver. Sem o Espírito de Deus, o cristão ele é o quê? Morto. Para Deus ele não existe. Olha o que ele continua dizendo: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Diga glória a Deus, Pai. Aqui a gente vê que as coisas de Deus, elas não acontecem como um passe de mágica. Quando nós ouvimos a palavra, o Espírito de Deus vai interagindo com o nosso coração, as coisas elas começam a acontecer, a pessoa vai se edificando, ela vai se fortalecendo, ela começa novamente a tomar uma forma espiritual diante de Deus. As coisas aqui não foram, olha só, a Bíblia diz: porém nele, quer dizer, começou passo a passo, né? E farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e viverei, e sabereis que eu sou o Senhor. Mas com tudo isso, sem o Espírito continuavam o quê? Mortos. E é o que acontece hoje. Tem muitas pessoas que elas estão buscando a Deus hoje. Elas têm uma boa aparência, muitos conseguem alcançar alguns objetivos nessa vida, muitos conseguem realmente até serem curados, sarados, às vezes alcançar coisas boas no que diz respeito à vida financeira, ou à vida nesse mundo aqui, mas para Deus continuam mortas. Porque ainda que a pessoa que é de Deus, que ela venha até Deus, ela consiga alguns objetivos na vida, se ela não tiver o Espírito de Deus, ela está morta. Ainda que ela comece a ter uma aparência quando ela vem buscar o Senhor, ainda que ela comece a ter algumas coisas que sobressaiam na vida dela, mas sem o Espírito de Deus não adianta, que ela continua morta. Ainda que pareça que está vivo, que Deus está falando, sem o Espírito Santo, diante de Deus nós não somos reconhecidos nem como filhos de Deus. Olha o que ele disse aqui: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós tenderei pele, e porei em vós o Espírito, aí sim, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Está vendo? O propósito de Deus na vida do cristão, do filho de Deus, é isso, irmão. É fazê-lo entender que sem o Espírito Santo, sem interagir com a vida espiritual, nós não somos nada. Ainda que nós consigamos muitas coisas nessa vida,
Sem o Espírito de Deus, no mundo espiritual, nós somos tidos como pessoas inexistentes, mortas espiritualmente falando, fracassadas, diante de Deus. Olha o que ele continua dizendo. Então profetizei como se deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Quando a palavra de Deus ela é trazida, quando nós colocamos diante de Deus as necessidades, o entendimento pela palavra, a gente não vê, mas no mundo espiritual um grande mover de Deus. Às vezes muitas pessoas profetizam a palavra, quando a gente dá a palavra, e ela entra no coração de uma pessoa, de um filho de Deus, e ele entra na presença de Deus com a palavra de Deus, ali é um mover de Deus. Ali é onde começa a mudar todas as coisas. Ali é onde Deus começa a ouvir e a entender e a fazer uma obra na nossa vida. Amém? Por isso que ele diz aqui, olha só. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram cada osso ao seu osso. Não é? As coisas começaram o quê? A acontecer. Sem o Espírito Santo de Deus não adianta, irmão. Sem a palavra de Deus na nossa vida, que nos leva a entender essa necessidade de estar ali unidos com Deus, buscando, sendo a habitação do Espírito Santo de Deus, não acontece nada. Quando nós começamos a interagir com a palavra de Deus, chamar a existência, as coisas começam a acontecer gradualmente. Tem pessoas que elas vêm para Deus depois de muito tempo de sofrimento, de dor, ou muitas pessoas que elas se afastam de Deus por um motivo ou por outro, se deixam levar pelas circunstâncias da vida, e elas vêm até Deus e elas querem uma mágica, mas Deus não é mágica. Deus é milagre. E o milagre ele acontece quando a pessoa recebe a palavra de Deus no coração, começa a interagir, e ela vai formando, ela vai reconstruindo as coisas que estavam destruídas. Olha o que a Bíblia diz, depois se formando, e ele diz aqui, ó. E os ossos juntaram cada osso ao seu osso, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles o espírito, está vendo? Foi reconstruindo-se a vida, foi se formando novamente, só que ainda não havia o espírito, e sem o espírito não havia vida espiritual ainda. Não havia vida diante de Deus. Amém? As coisas, quando nós entramos diante de Deus, o pior que nós tenhamos sido a nossa vida, os problemas que nós criamos na nossa vida, por não conhecer a Deus, as coisas que aconteceram por nós termos pecado, se afastado de Deus, quando nós vamos ouvindo a palavra, profetizando, interagindo sobre ela, chamando a existência, as coisas vão acontecer na nossa vida. Mas isso não quer dizer que diante de Deus nós temos vida espiritual, que é o que está acontecendo com muitas pessoas que são de Deus. Elas estão sim sendo reconstruídas em algumas coisas, elas estão começando muitas vezes a ter uma vida, mas ainda não têm o Espírito Santo de Deus, e sem ele não adianta nada. Nós temos que entender que as coisas de Deus elas acontecem gradualmente, não são coisas que acontecem de uma vez na nossa vida. Aqui a Bíblia diz que foi vindo, foi se formando, a aparência foi melhorando daquela situação do povo de Deus, mas ainda não havia neles o Espírito, e sem o Espírito, eles ainda não tinham vida. Olha o que aconteceu logo em seguida. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Amém? Mesmo eles sendo reconstruídos fisicamente, espiritualmente, diante de Deus, continuavam o quê? Mortos, porque não tinham o Espírito Santo de Deus. E é isso que está acontecendo com muitas pessoas que estão vindo até Deus, que receberam Jesus como Salvador das suas vidas, das suas almas. Elas estão sim alcançando uma aparência, mas ainda não são blindadas com o Espírito Santo de Deus. E sem ele não adianta. Para Deus nós continuamos mortos. A Bíblia fala claramente: veio sim a aparência, veio a pele, veio a carne, veio os nervos sobre os ossos. Eles quando começaram a ficar de pé, mas ainda diante de Deus não tinham vida, não eram vistos por Deus com vida ainda, continuavam mortos. Por quê? Porque faltava o Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz aqui. Aí Deus diz: vai, agora sim, agora você vai profetizar para o Espírito Santo de Deus entrar neles. E aí, ó, viver. Aí quando aconteceu isso, olha que coisa maravilhosa. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Diga glória a Deus, está vendo?
Quando começou-se a clamar, chamar pelo Espírito Santo de Deus, de acordo com o entendimento da palavra, da profecia daquele homem de Deus, o Espírito de Deus entrou naqueles corpos, naquelas vidas, e aí eles ficaram o quê? Em pé. E toda pessoa que é de Deus, enquanto ela não tem realmente o Espírito Santo de Deus nela, ela não consegue ficar de pé. Olha, meus irmãos, que muitas pessoas que são de Deus, elas não conseguem ficar em pé. Pessoas que estão sempre caindo nos mesmos erros, nas mesmas maldades, sempre voltando atrás na sua fé, sempre voltando aos mesmos atos pecaminosos e errados, porque elas estão vazias do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que sem o Espírito Santo o homem não consegue se convencer do erro, da maldade que faz, ele não consegue se julgar, ele não consegue entender que a vida que ele está levando diante de Deus não é uma vida agradável a Deus. Sem o Espírito Santo de Deus, a pessoa, ela continua fazendo as coisas e ela não entende que aquilo que está fazendo é uma coisa que desagrada, ainda que pela palavra de Deus seja notória. Sem o Espírito Santo de Deus, a pessoa não consegue ficar completamente em pé. Uma das virtudes do Espírito Santo é isso. É a pessoa, apesar das lutas, das batalhas, dos problemas do dia a dia, das aflições que a Bíblia diz que viriam, das situações que se enfrenta nas diversas áreas da vida, se a pessoa tem o Espírito de Deus, ela consegue se manter de pé. E a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus entrou, olha que coisa maravilhosa. A primeira coisa, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. Amém? Quem que é a vida? Ele é a vida, diga glória a Deus. E viveram, olha só. Quando eles tiveram vida espiritual, a Bíblia diz, e se puseram em pé, fala assim, eu tenho que estar de pé. A pessoa que ela é de Deus, ela é cheia do Espírito Santo, ela não se deixa abater nem destruir pelas circunstâncias da vida. Ela permanece em pé depois das lutas, das aflições do dia a dia. Olha, e se puseram em pé, mas olha que coisa importante que vem logo depois. E se puseram em pé, um exército grande um exército, meu irmão, nós fomos chamados por Deus, nós somos o exército do Deus vivo na terra. Deus, quando chamou o povo de Israel, Ele falou claramente para o povo, vocês vão ser sacerdócio de Deus, o exército do Deus vivo na terra. Para que serve um exército? Para lutar, para combater contra o mal, para lutar contra as coisas erradas que existem nesse mundo, contra as obras do diabo. Mas olha a vida dos cristãos, meus irmãos, estão sem vida, são secos. A maior parte dos cristãos hoje, eles não têm vida espiritual, no mundo espiritual, eles não representam um exército, uma afronta ao diabo, muito pelo contrário, são pessoas que estão diante de Deus buscando uma possibilidade melhor de vida, buscando alguns benefícios, mas não estão entendendo que o propósito de nós, como povo de Deus, como filhos de Deus, é se levantar firmemente, é tornarmos o exército do Deus vivo para combater contra o mal, contra as obras do diabo, feitiçarias, bruxarias, maldades, destruições que nós estamos vendo no mundo, que nós não estamos cumprindo e as pessoas não estão cumprindo esse papel, mas elas estão satisfeitas. A maior parte dos cristãos hoje, elas estão mortos espiritualmente falando, não tem vida espiritual. Deus foi isso que vos deu poder para pisar serpente, escorpião, toda a força do mal, para destruir as excessos, as potestades do inferno. Mas olha para o povo de Deus hoje, é um povo que tem a aparência de quem está vivo, mas está morto, porque sem o Espírito Santo não conseguem combater, não conseguem orar, não conseguem ficar de pé, não conseguem ser usados por Deus para vencer o mal, para combater contra as coisas erradas. São pessoas que elas estão diante de Deus, diante da igreja, mas elas não têm vida espiritual, continuam mortas, continuam sem nenhum fruto, como a Bíblia diz, muito pelo contrário, satisfeitas sim por algumas coisas que aconteceram em suas vidas, mas diante de Deus mortas. Por quê? Não têm se tornado o exército do Deus vivo, não estão combatendo como deveriam combater contra as coisas erradas, contra o mal. Um exército em pé e transformando-se em um grande exército, um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Quantas pessoas, irmãos de Deus, que vão caindo nessa situação? Porque ninguém acha que vai ficar numa situação dessa. Toda pessoa que é de Deus, ela acha, porque eu sou de Deus, eu sou de Jesus, a minha vida é de Deus, Deus não vai permitir, Deus não deixa. Mas às vezes a pessoa ela vai perdendo completamente o
contato com Deus, ela vai perdendo a palavra de Deus, ela vai deixando a busca do Espírito Santo de Deus, e chega uma hora que a pessoa perde a esperança. Tem muitas pessoas que estão desesperançadas, elas estão na igreja, mas elas estão perdendo a esperança de que as coisas boas vão acontecer, de que esses problemas que se enfrentam no dia a dia vão passar, que Deus é a solução para os problemas da vida, com relação a qualquer situação. Pessoas que elas vão perdendo a esperança e vão achando que não tem mais jeito, que humanamente falando, pela situação da pessoa, por ela estar vazia do Espírito Santo, ela não consegue mais acreditar no poder de Deus, na capacidade de Deus de mudar situações que às vezes a pessoa está vivendo. Quantas pessoas? Porque os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Mas muitos filhos de Deus, olha o que ele diz aqui, é o povo de Israel, que vai se separando, que vai se distanciando de Deus, e chega num ponto da vida onde a pessoa, ela não tem mais esperança, ela não crê mais no poder nem nas coisas espirituais. Era o povo de Deus que estava naquela situação, e é o povo de Deus que muitos estão caminhando para a mesma situação hoje. Olha o que a Bíblia diz aqui. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos darei a terra de Israel. Diga glória a Deus. Fala para mim: hoje é o dia do renovo. Fala para você: hoje é o dia do meu renovo. Deus está falando. Irmão, tem muitas pessoas que estão com o nome de pessoas que são vivos, mas estão mortas espiritualmente falando. Estão precisando de ser levantadas, estão precisando de sair dessa morte espiritual. Não é que a pessoa morreu, está vivo, está aí com pele e osso, está aí falando, está aí comendo, bebendo, trabalhando, se construindo uma vida, mas no mundo espiritual está sem vida nenhuma. E precisa sair dessa sepultura, porque nós, como povo de Deus, nós temos um chamado de Deus, além para ficar de pé, para se levantar, para ser um povo de batalha, um povo verdadeiro que combate as coisas do mal, que acredita, que confia no poder de Deus. E às vezes muitos estão numa sepultura espiritual, estão vivos sim, mas espiritualmente estão sem força, sem vontade, sem coragem para ir adiante. E Deus falou: eu mesmo vou tirá-los. E Deus te chamou porque Deus quer te tirar. Se você está diante de Deus hoje, é porque Deus quer te levantar. Não importa onde você foi, se você perdeu a tua esperança, Deus está te chamando. Portanto, eu estou profetizando sobre você hoje. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor: eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos darei a terra de Israel. Porque nós temos um lugar diante de Deus. Diga glória a Deus, um lugar de bênção. Nós somos o povo da promessa, o povo da esperança da vida e da salvação. E Deus diz: eu vou recolocar você na situação que você deveria estar e não deveria ter saído. Olha o que ele continua dizendo aqui. Aí ele continua: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Fala assim: eu sou povo de Deus. Quem é povo de Deus? Deus está dando essa palavra para você hoje. Irmãos, presta atenção que muitas pessoas, a maior parte das pessoas que são de Deus hoje, elas estão com uma boa aparência, elas até por terem recebido Jesus têm o nome de cristãos, mas elas estão sem vida espiritual. Pessoas que não estão produzindo nada no mundo espiritual, não estão combatendo, não estão lutando, não estão dando frutos espirituais. E Deus nos chamou para isso, porque nós aqui nessa terra, irmão, nós somos o exército de Deus vivo, o povo que foi chamado para lutar, para interagir com as coisas espirituais, para combater contra o mal em todas as áreas da vida. E muitas pessoas estão assim. Deus diz: olha, vocês vão saber, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu esse. Por que as pessoas que são de Deus, elas vão ficando apáticas, elas vão ficando desanimadas, elas deixam o poder da oração, elas deixam o poder da palavra de Deus de lado, porque elas vão se esvaziando do Espírito. A maior parte das pessoas que são de Deus hoje, elas espiritualmente falando, elas estão vazias.
Porque elas não estão conseguindo cumprir o seu propósito espiritual, não estão conseguindo ir adiante no seu trabalho espiritual. E Deus diz novamente: eu porei em vós o meu espírito e vivereis. Fala assim: eu quero viver. Meu irmão, nós somos chamados para viver, para ter vida diante de Deus, diante do mundo espiritual. Sem o Espírito Santo de Deus não adianta. A Bíblia diz: olha, você tem que se fortalecer na virtude, no poder de Deus, porque senão você vai ficar a vida toda na igreja. No momento que você sofre, sai capeta, sai diabo, sai doença, sai problema, aí depois você se afasta, vazia, sem poder, sem virtude, e vai ouvir uma oração sem nada, porque é Deus, é o Espírito de Deus que leva a nossa oração até Deus, que transforma a nossa oração, que nos ensina, que nos guia, que nos ajuda a entender as coisas erradas, que nos dá força para prosseguir, mesmo naqueles dias que a gente fala: não tem jeito, está difícil. É Ele que nos dá vida, diga glória a Deus. Sem o Espírito Santo de Deus nós somos mortos. E porei em vós o meu Espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso e o fiz, diz o Senhor. Diga glória a Deus. Quem quer essa bênção? Aleluia. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Não é pelo muito falar. Hoje Deus te chamou aqui, porque a maior parte de nós que estamos diante de Deus estamos mortos, irmão. Nossa oração está sem valor. Nós nem oramos estando. Tem esses cultos de combate espiritual, de luta. Nós não estamos nem participando, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está sumindo da nossa vida. Não somos mais um exército. Somos pessoas medrosas, atemorizadas. Grande parte das pessoas que servem a Deus hoje estão amedrontadas com crise, com doenças, com violência, com maldade. E Deus diz: eu não te dei espírito de medo, eu te dei o Espírito do Senhor. Mas quantos estão sendo envolvidos por essas coisas? Porque param se esvaziando, e chega uma hora que a pessoa ela vai ficando sem vida espiritual. E eu quero que você feche os seus olhos hoje. Hoje nós vamos participar da Santa Ceia, que você interaja com Deus, chama por Deus hoje, para ver: Deus, como é que é a minha vida? O que eu estou fazendo? Para que eu estou servindo? Qual é o propósito da minha vida no mundo espiritual?